povo! Bem-vindo a mais um diálogo conjuntural do nosso canal Diálogos Urbanos. Hoje eu tenho o prazer de dividir a conversa com o professor, filósofo, amigo, integrante do grupo do Núcleo de Economia Política, Estudos Brasileiros e também um grande debatedor dos temas que a gente discute aqui no Diálogos Urbanos. Tomioka, muito obrigado pela presença. É sempre bom ter discussões com pessoas como você por aqui. Boa, tamo junto, Alex. Boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todes e bora dialogar. Isso aí. Bom, Tomioka, a gente tem muitos assuntos que, em geral, os alunos, os integrantes do grupo sempre pedem uma discussão, uma conversa minha, todos têm bastante interesse de saber opiniões suas com relação a diversos temas, mas não adianta o assunto que está na onda agora, que eu gostaria que fosse central da nossa conversa, as eleições municipais e o panorama político brasileiro, não é? Então, vamos bater um papo aqui, e para começar essa conversa, eu queria perguntar para você o que você acha que representa as eleições municipais no atual cenário político brasileiro, considerando as polarizações políticas brasileiras. Como é que você está vendo isso? Bom, Alex, primeiro, a gente está junto nesse projeto de diálogos, mas de todo jeito, obrigado por ter aberto mais essa porta aí para a gente conversar, porque nossas conversas sempre são boas, a gente sempre ganha alguma coisa com isso e levanta aí uns temas que são importantes. Eu vou começar só falando assim, agora me ocorreu uma coisa que é o seguinte: eu estava lendo outro dia uma reportagem com um cientista político bem importante. Na verdade, deixa eu fazer um toque autobiográfico aqui. Como a gente vai falar de eleição e tal e coisa, eu queria lembrar que, em termos de acertos e erros, eu não estou muito bem, porque eu tenho errado frequentemente nas últimas eleições, assim, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem vai para onde, quais são os movimentos políticos que estão acontecendo, eu tenho errado com frequência, assim. De todo jeito, a gente está aqui para dar pitaco e para refletir sobre o assunto mesmo, né? Porque mesmo errando, a gente não para de pensar, não para de aprender. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que eu estava lendo uma entrevista de um cientista político polonês importante que chama Adam Przeworski, ou qualquer coisa parecida com isso, que conhece muito do Brasil, que escreveu muito sobre o Brasil, com vários autores brasileiros, fazendo parceria e tal. E também muito sobre a Polônia e sobre os processos de redemocratização. E ele escreveu um livro mostrando o caráter precário das democracias em vários países. E daí, nessa entrevista, a primeira fala dele é falar: olha, eu não incluí o Brasil porque eu julgava que o Brasil estava com sua democracia consolidada. Bom, um dos meus erros nesses últimos anos foi que eu considerava a democracia consolidada. Quando o nosso outro companheiro aqui de NEP e de diálogos, o Felipe Posse, me perguntou, na época do impeachment da Dilma, se a Dilma ia cair, eu fui taxativo. Eu disse, não, claro que não, a gente está com a democracia e nossas instituições preservadas. No limite, o Tribunal Superior, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, eles vão segurar, isso não vai acontecer. Porque nossas instituições são democráticas, a gente está há 20, 30 anos fazendo a lição de casa democrática. Bom, acontece que não é verdade, né? Não aconteceu, aconteceu o contrário. Então, a importância dessas eleições agora são enormes, apesar de serem eleições municipais, por dois motivos importantes. Assim. O primeiro deles é uma
uma espécie de verdade da ciência política brasileira, assim, que é bastante aceita entre os cientistas políticos. O Cláudio Couto, por exemplo, fala sobre isso sempre, que é uma eleição municipal progressista tende a fazer, na eleição seguinte, um Congresso Nacional progressista, e vice-versa. Uma eleição municipal conservadora tende a ter reflexos no Congresso Nacional na eleição do ano seguinte. Então, a importância disso é enorme, né? Porque sejam porque candidatos a vereadores que vão se elevar a candidatos a deputado, ou prefeitos que vão virar senadores, e assim por diante. Quer dizer, você tem ou mesmo aquele, porque você tem um apoio dos prefeitos a certos candidatos a cargos eletivos no ano seguinte. Então, por aí a gente já vê a importância dessa eleição. Mas além dessa coisa institucional, tem uma importância, eu acho que tem uma importância simbólica. A gente teve um movimento que é um movimento que trouxe a gente até 2020, né? Que começa lá em 2013, apesar das chamadas jornadas de junho terem sido, para mim, na minha opinião, multifacetadas, a verdade é que, a partir das jornadas de junho, você tem uma apreensão dos campos conservadores do que estava acontecendo socialmente, assim. Seja manipulado ou não, não importa, tá certo? Porque a manipulação, infelizmente, faz parte do jogo, não é? Então, veja, se a Globo ou a Folha trabalha contra Dilma, isso faz parte do jogo. O Lula ganhou contra a Folha, contra a Globo. Então faz parte do jogo. Ou a gente vai jogar o jogo, ou a gente vai torcer por outras soluções que, na minha opinião, aqui no Brasil não deram certo, né? Que é luta armada, daí para diante. Tá certo? Então, se você está no jogo, você sabe que está jogando contra isso. Você sabe que está jogando com isso. Tá certo? E naquele momento a esquerda foi incapaz de perceber o que estava acontecendo, tanto nos movimentos de 13, como no movimento seguinte, que foi tremendamente conservador. Tá certo? E a gente nem precisa ficar debatendo sobre isso, mas o que a gente precisa entender é o quanto existia ali alguma coisa nova que não foi apreendida pela esquerda, e que a esquerda talvez esteja começando a entender aqueles processos agora. É isso que eu acho, assim. Eu não sei se você concorda comigo ou não, Alex. Não, legal. Bom, eu confesso que eu vou pegar daí e dizer o seguinte, quando você disse que você errou nesse processo, eu acho que ele é resultado de duas coisas. O primeiro é que a gente está o tempo todo olhando para esse cenário e se arriscando a pensar sobre ele. Algo que, em geral, eu tenho a sensação, eu que venho de uma família que ainda de pessoas que não participavam ativamente da política, mas que se discutia política por ser trabalhador, meu pai era metalúrgico, falava de política nas novenas que aconteciam no meu bairro, acabava a novena, depois as pessoas discutiam política, eu senti um silêncio muito grande. A partir de 2003, de 2004, isso fui silenciando. Então, era natural que aquelas pessoas que discutiam, como é natural o nosso caso, errar, porque a gente discutia. E eu tenho a sensação de que a gente silenciou durante muito tempo, e esse silenciamento e esse vazio também permitiu que ideias terraplanistas ocupassem a política, né? E eu acho que o segundo fato que vai na linha do que você chama de erro, que eu não acho que é erro, eu acho que é uma tentativa de interpretar o cenário. Mas o cenário era turvo. Quer dizer, quem imaginava que Bolsonaro ganharia as eleições? Né? Quem imaginava... É muito difícil acertar em um cenário como esse. Então, quer dizer, a gente também lidou com cenários que foram muito adversos. Não é? Mas eu acho que você acerta quando cita duas coisas. Primeiro é o fato de que as eleições municipais em São Paulo, acho que essa é a primeira grande
argumento que a gente já pode deixar aqui na nossa conversa é: as eleições municipais de São Paulo, elas servem como um microcosmo do cenário político brasileiro. Aquilo que acontece nas eleições municipais, elas anunciam um novo perfil do Congresso, mas mais do que isso, a polarização política que acontece em São Paulo, ela é muito simbólica, ela nos faz entender muito bem o que vai acontecer, por exemplo, em 2022. Isso é legal da gente deixar registrado aqui, porque talvez a gente erre, talvez a gente acerte, mas é resultado de quem está aqui agora pensando e tentando levar uma reflexão para quem está nos vendo, né? E quanto a 2013, eu também tenho uma sensação que nós não entendíamos enquanto acontecia, e eu ainda acho que a gente tem muito que digerir sobre 2013. Acho que o principal motivo disso ainda está entalado é porque, de algum modo, a gente errou no diagnóstico, e agora a gente não tem só que entender o diagnóstico, a gente tem que engolir o orgulho também, não é? E isso tá muito difícil para os setores progressistas olharem e falar: nossa, a gente leu errado aquele cenário. Então, eu me lembro, em 2013, você também já éramos professores de companheiros de casa, dávamos aula na mesma universidade, e eu saí ali da rua da Brigadeiro Luiz Antônio, passei pela casa da dona Iaiá, subi ali a Augusta, a Consolação, e me defrontei com um confronto absurdo em 2013. Ainda que eu soubesse que tinha uma manifestação naquele dia, eu jamais imaginava que era uma coisa resultado da outra. Aquele movimento do MPL, até o que virou junho de 2013, através do tempo, que virou as manifestações depois do Lago da Batata, da Paulista, quer dizer, a gente foi do movimento Passe Livre, do MPL, para o movimento Brasil Livre do MBL, não é? E esse movimento ficou muito anuviado. Hoje eu olho para esse processo, então eu concordo com você que a gente não entendeu bem, mas eu ouso a errar. Então eu vou dizer para você, para mim, 2013 ele foi fruto do sucesso. Ele é resultado do êxito. Para mim, o ciclo que o Brasil viveu de 2003 a 2013 foi um ciclo que colocou comida na mesa de muita gente, que colocou portão elétrico na garagem de muita casa que nem carro tinha, colocou emprego, colocou no trabalho quem não tinha emprego, colocou na universidade quem não tinha acesso à universidade. E eu acho que, como toda a sociedade que evolui nas condições mínimas, ela passa a querer mais. Não é? Como diria o Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E a gente sentiu naquele momento que a gente queria mais. Veja, o Brasil estava fazendo... o Brasil tinha feito a Copa das Confederações em 2012, o Brasil ia fazer Copa do Mundo em 2014, e o Brasil faria Olimpíadas depois, em 2016. Esse país, ele pegou os maiores eventos esportivos. O mundo estava vivendo a crise de 2008, ainda na ressaca de 2008, abandonando esses eventos, o Brasil capta tudo, a população olha e fala: pô, mas eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero mais isso, e foi para a rua. A questão é que a esquerda não entendeu bem isso, e aí é onde eu acho que a gente pode seguir a nossa conversa dizendo: esse movimento foi muito bem captado por uma direita conservadora, que ele usou daquelas manifestações, e aí fez sim um jogo midiático, muito claro disso, dividiu os grupos, e dividindo ele conseguiu fazer com que todos nós ficássemos mais fracos, com aquela ideia de que, olha, é sem partido, é contra o governo agora, e quem esteve na rua sabia, como você falou, que ela era muito multifacetada, era uma manifestação pulverizada. Então, ali você podia dizer que era uma nova classe média que ganhou acesso àquilo que ela não via antes, e que agora estava querendo algo mais. Mas como a gente fez uma construção econômica pelo consumo e não pela consciência crítica, essas pessoas embarcaram no jogo da direita. Então, a gente pegou alunos que estudavam pelo ProUni e eram contra o governo que colocou o ProUni, não é? Então, quer dizer, você deu acesso às pessoas, mas não deu consciência crítica. Então, essa é um pouco a leitura que eu tenho de 2013. E aí, para passar a bola para você, eu acho que isso foi muito captado por uma indústria da fake news,
uma indústria midiática. Aquele documentário Privacidade Hackeada deixa isso muito claro, como eles pegam essas imagens, eles canalizam esse movimento de rua, porque de uma hora para outra saíram grandes grupos em Facebook, o movimento Brasil Livre, o Vem para a Rua, e que depois, no momento seguinte, vai defender o golpe contra a Dilma, e que depois, no momento seguinte, vai defender o Bolsonaro. Todos esses sendo bombardeados por propagandas em redes sociais, e depois a gente viu que Steve Bannon, aquela empresa Cambridge Analytics, estava influenciada, agiu, né, de maneira evidente nesse processo. Então, você não acha que um pouco 2013 foi fruto do sucesso, no sentido que eu disse, mas que ela, por ser mal interpretada, foi canalizada pela direita e por grupos conservadores, que vai dar início ao ciclo da extrema-direita no Brasil, começando com Temer até o governo Bolsonaro? Como é que você vê isso? Eu concordo com você. Deixa eu só fazer umas considerações. Quero muito falar sobre, inclusive sobre o encontro do Diálogos que vocês fizeram, que infelizmente eu não pude participar porque eu tive um problema na internet. Eu estava programado para até falar alguma coisa ali, mas não deu, infelizmente, e eu queria falar alguma coisa sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver sobre o privacidade hackeada e sobre essa coisa das fake news e tal, mas antes eu queria dar um pitaco nisso que você está falando. Eu concordo com você que a gente fez uma opção que é a assimilação, né, das populações mais empobrecidas pelo consumo, e que isso foi um erro, assim, eu acho que foi um erro. E você tinha várias opções para isso. Não precisava ser a única opção, a alternativa a isso não era ser uma opção crítica. A alternativa a isso eram várias opções. Você só não precisava da consciência, por exemplo. Claro, consciência seria o ideal, mas, por exemplo, se você tivesse, e era isso que eu queria falar, se você tivesse mobilizado as bases e os grupos sociais dessas populações que estavam ascendendo, ou dessas populações que estavam ali em junho, ou que se sentiam representadas pelas movimentações de 2013, se você estivesse mais próximo a elas, e aí o Mano Brown tem razão, se você estivesse mais próximo a elas, provavelmente você teria uma maior ocupação da rua, né, no fim das contas, e da agenda, que é o mais importante. Porque a agenda virou uma agenda de direita, de repente. Você tinha uma agenda, durante esses 30 anos, você tinha uma agenda, e antes dos 30 anos, durante o período período de redemocratização, sempre uma agenda que era uma agenda social democrata. Essa é a única coisa que o Bolsonaro tem razão, né? Que a partir de 88 você tem uma agenda que é inteiramente de esquerda. Claro que não é comunista, nem socialista, mas é uma agenda por direitos, e uma agenda por equidade, igualdade, e uma agenda por direitos sociais. Essa agenda foi implantada 20 anos antes, desde a fundação do PT. Então, é como se o Partido dos Trabalhadores estivesse impondo uma agenda, mesmo que não tivesse ganho, mas desde 85, sei lá, uma coisa por aí, você tem seguidamente governos que faziam questão de dizer que eram sociais. Por exemplo, o governo Sarney, em um determinado momento, ele fala, não, tudo pelo social, faz o plano cruzado, que é um plano tremendamente avançado, que é um plano até usado, assim, do ponto de vista econômico, assim, né? A base do plano cruzado é uma mobilização social, uma mobilização populacional. A pessoa que se dizia xerife do Sarney para fechar supermercado. Então, veja, por que é que você tinha essa pauta social esse tempo todo? Porque você tinha um partido que impunha pela sua
força democrática, pelo seu poder de convencimento, pautas democráticas. Então, isso reflui a partir de 2013, né? E eu acho que reflui muito pela distância em relação ao que se chama de bases, né? Em relação às pessoas, e não são os movimentos sociais organizados só, mas também porque os movimentos sociais organizados estão no governo, bastante no governo, a partir do primeiro governo Lula. Né? Então, você tem os movimentos sociais civis e sociais organizados que fazem parte, às vezes, do governo Lula. Várias pessoas que eram de ONGs passam a fazer parte do primeiro, segundo, terceiro escalão do governo Lula, do governo Lula 2 e do governo Dilma 1 e Dilma 1,5. Então, não estou falando disso, eu estou falando da relação dos partidos, dos movimentos sociais e da política em geral com o povo mesmo, dessas populações menos favorecidas do ponto de vista econômico. Então, eu tenho a impressão que se a esquerda tivesse mais próxima dessas pessoas, o campo social não teria o movimento que teve em 2013. Então, para deixar claro, assim, para dar um exemplo, melhor dizendo, para a coisa ficar bem clara, a gente sempre fala disso, né, Alex? A aparição das igrejas pentecostais de traço conservador, porque nem todo pentecostal é conservador. Foi uma coisa que eu aprendi com vários alunos, assim, que vieram me dizer, mas professor, não é assim, porque tem gente que é batista ou que é pentecostal e que não é conservador. Então, o movimento pentecostal, neopentecostal, conservador, domina esses espaços sociais, na minha opinião, dessas populações mais empobrecidas. Tá certo? Então, esse é um movimento que eu acho que estava lá e que ninguém viu e que aparece a partir de 13 e digamos, catalisado pela direita. Assim, pela direita e pela ultradireita. Isso. Então, se eu pudesse... Desculpa te interromper, mas se eu pudesse, então, sintetizar o que você disse, o que a gente está falando é o seguinte: até 89, o PT tinha uma força política muito forte, ao ponto de que as pautas sociais foram inseridas dentro da discussão política, seja pelo governo Sarney, seja na sequência pelo Itamar, e assim por diante, mas porque o PT tinha uma representatividade política muito grande. Ele ganha um governo, e é inquestionável, isso é com dados, isso quem duvidar da gente, a gente mostra por A mais B, que houve um avanço inclusivo no governo PT, no ciclo Lula-Dilma. Isso é inquestionável. O que alguns críticos que tentam ser bons críticos fazem será que essa inclusão poderia ser de um outro jeito e assim por diante, mas essa é uma outra discussão. Mas que ela aconteceu. Então, o que a gente viu? A gente viu um partido que pautava a agenda política, chegando ao poder, houve uma evolução significativa. Essa evolução significativa vai fazer uma sociedade solicitar coisas melhores, e isso a gente vai ver lá em 2013. Porém, durante todo esse período, a gente abandonou um pouco as bases políticas, e como em política não há espaço vazio, houve um avanço do conservadorismo, principalmente o conservadorismo pentecostal, que não é todo, como você bem alertou, mas essa soma de deixar a base um pouco vazia, desocupada, porque grande parte das lideranças populares foram para o governo e passaram então a agir como governo, não é? Junto com um ciclo natural e com o avanço do conservadorismo, isso vai somado, né, digamos assim, aquilo que as mídias sociais fazem, canalizam para um avanço do conservadorismo de direita no Brasil, né? Então, para a gente falar mais rapidamente, eu acho que eu posso dizer, acho que você concorda também, que
que um outro elemento que explica aqui é uma questão geracional, né? Quer dizer, se você pegar um menino que nasceu em 1995, ele tem 25 anos hoje. Em 2013, ele tinha 18. Mas veja, quando o Lula vira presidente da República, ele tem 8 anos de idade. Dos 8 aos 18, ele vê sempre os mesmos. E é natural de um adolescente se opor àquilo que lhe apresenta aos olhos. Mas ele não tem uma referência do passado, digamos assim. Ele não sabe o que foi o regime militar, ele não sabe o que foi o governo Collor, não é? Então, olha aqui o que a gente está meio que desenhando. Você tem um avanço positivo, inclusivo, do PT, e isso vai gerar naturalmente desejo a coisas melhores. Você tem um ciclo geracional de uma população jovem que não tem referência do que é anterior. O partido, que é o principal partido que pauta as questões sociais, agora ele é a vidraça, porque é ele que está no governo, além da base que foi abandonada e que foi ocupada por uma direita conservadora. Isso lá em 2013 vai ser muito bem utilizado pela mídia de direita, pelos conservadores. O MBL é um movimento basicamente de jovens, que são esses jovens que estão nesse perfil que eu estou dizendo, que a gente está defendendo aqui. E esse ciclo político de 2013 vai dar no golpe lá em 2015, vai dar no golpe em 2016, vai vir o Temer, mas aí as pessoas começam a perceber o que é um governo de direita, não é isso? O que é um governo neoliberal? E aí as universidades, o ProUni acaba de vez, o FIES praticamente deixa de existir, as universidades privadas começam a aumentar as matrículas, esses adolescentes já estão verificando isso. O Bolsonaro ganha muito movido ainda pelo um antipetismo muito forte, mas já são 2 anos desse antipetismo e ele não apresenta nada, é um governo sem projeto, é um governo ruim, e aparentemente, e aqui vai a minha pergunta, você acha que esse avanço do conservadorismo, que usou dessas características que a gente disse, para a gente entrar no tema das nossas eleições municipais, você acha que agora, nas nossas eleições municipais, esse ciclo parece estar esgotando? Eu não sei se eu deixei bem claro para você a pergunta, mas eu tenho a sensação de que até 2013 criou-se esse cenário, de 2013 para cá todo mundo embarcou nesse discurso da direita conservadora, mas que agora parece que esse pêndulo está voltando, e as eleições municipais podem apresentar esse resultado nas urnas. Coloco mais uma segunda para deixar você à vontade aí. Tem clima de PT de que elegeu a Erundina, o PT, uma eleição municipal que aparentemente tem cara de colocar o Boulos, pelo menos, no segundo turno, ou seja, corroborando com a tese de que o avanço do conservadorismo está sendo restrito e o pêndulo político parece que está voltando. Dá para tratar isso assim? Como assim tem clima? Não entendi. Você acha que... clima... porque eu tenho a impressão, mas aqui eu já estou quase que... Eu tenho a impressão de que esse avanço do conservadorismo está se esgotando já. Esses 4 anos, do golpe para cá, de 2016 para cá, o pessoal agora está provando do vinagre, que eles não lembravam que existia antes de 2003. Concordo. Entendi. E aí agora isso está fazendo voltar esse pêndulo político. Entendi. E a volta desse pêndulo político, como ainda há uma rejeição muito forte ao PT, que ainda é sequela desse processo, me parece que está sendo canalizado para 2 tipos de novidade. Uma novidade foi a novidade Bolsonaro, que está todo mundo frustrado. E a outra novidade é uma novidade que me parece ser representada pelo Boulos e pela Erundina nessas eleições. E que me parece um ciclo muito parecido com aquele esgotamento do regime militar, aquela angústia, e que de algum modo fez as pessoas votarem na Erundina nas eleições em 89. Para você tem um pouco disso ou não? Eu acho. Eu acho as 2 eleições muito parecidas. Eu vivi as 2 eleições, eu trabalhei na eleição, eu trabalhei para a Erundina, na eleição de 89, 88. 88. 88, a 89 foi a eleição para presidente. Então, a eleição de 88 eu trabalhei na campanha da Erundina, e eu acho o clima parecido.
para dizer a verdade. Eu acho bem parecido o clima. Por um lado, assim, eu queria só falar uma coisa antes de continuar aqui nas eleições. Eu sei que a gente tem um tempo aí que está... Não, fica à vontade, está tranquilo. Tá bom. Então, só falar uma coisa antes sobre esse comentário que você fez geracional aí. Eu acho que cientistas políticos, cientistas sociais, politicólogos e analistas de toda espécie estão... e que isso passou em branco, assim, eu acho que a questão geracional é mais importante até do que o que você disse. Tem tudo isso que você disse, que era comprovado nas nossas aulas, né? Eu sempre fazia a pergunta não, mas nas minhas aulas de ciência política, eu fazia questão de falar, vocês estão falando, mas vocês não sabem o que é inflação e vocês não sabem o que é deixar de votar. Vocês vivem num mundo sem inflação. E a resposta que eles me davam: imagina, tem inflação, o senhor que não está vendo. Daí eu contava toda a história da hiperinflação que a gente viveu em 80 e tantos, que pelo menos que eu vivi, né, que eu sou mais velho que você, mas que eu vivi durante todo o período Sarney e antes, né, desde antes. Então, o que é inflação de verdade, assim, o que é inflação que te tira a possibilidade de planejar o futuro. Então, eu acho que essa questão geracional é importante, e eu acho que as consequências, a diferença dessa geração em relação à geração, a nós, ou a mesmo a sua geração, então, a diferença de quem viveu a redemocratização e esses 30 anos, 30 últimos anos como um processo, tem uma diferença muito grande entre essa geração e a geração que está chegando agora, e que está começando a viver esse processo, né? A entender o que é política a partir de agora, assim, quer dizer, a partir de 2013, digamos assim. E eu acho que desde 2013, ainda que eu tenha falado dessas coisas que não são muito alvissareiras, né, do tipo o conservadorismo na base, etc. e tal, os neopentecostais conservadores e essa espécie de revolução conservadora, e esse pêndulo que você diz conservador, né, que tem voltado para o lado conservador, você tem, mesmo na juventude, opções bastante interessantes que aconteceram durante esse período, como, por exemplo, por exemplo, a defesa da escola contra o Bolsonaro. A defesa das escolas, dos institutos federais, das universidades contra o Bolsonaro, esse povo tem que lembrar que é o mesmo povo que estava trancando a escola aqui em São Paulo, e no Rio, principalmente, né? Lá quando da tentativa de desmonte da escola pública. Então, esse povo segurou a escola pública em grande medida aqui, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? O que conseguiu, segurou o que conseguiu. Esse movimento, por exemplo, eu vi uma coisa do tipo, tira a mão do meu IF, do meu Instituto Federal, que correu o Brasil inteiro, uma coisa linda de ver, sabe? Uma defesa severa da educação pública e tal. Então, isso também, eu acho que a gente não tem estudo sobre isso, a gente não sabe o que é essa juventude que está chegando agora na política. E está chegando na política mesmo, né? Você tem uma quantidade de deputados federais, deputados estaduais e vereadores jovens enorme. E, assim, e muitas delas são do espectro mais progressista, assim. Ou de centro-esquerda, assim, de centro para esquerda. E centro, vamos deixar claro, Dória não é centro. Não, jamais. Quando muito, o Ciro e aquela menina, esqueci o nome Tabata Amaral? Tabata Amaral, quando muito eles são de centro. Tá certo? Sim. É que o pessoal acostumou chamar o Bolsonaro de direita, né? O Bolsonaro é de extrema direita. O Dória é um cara de uma direita que faz carinha de legal.
Então ele é de direita, e ele é de direita conservador e reacionário, entendeu? É que o Bolsonaro, ele é um fascista mesmo. Então, quer dizer, a nossa referência de um lado é tão ruim que aí dá a impressão de que o Dória é alguém tragável, não é? Isso mesmo. Mas eu queria que você apontasse para as eleições municipais, no sentido de que, se hoje esse ciclo que você está comentando, o que representa as eleições municipais hoje, aqui, quando a gente vê Covas, Boulos, o PT, o PDT, esse centro aí, enfim, nessa direção. Então, nesse sentido, eu vejo coisas muito interessantes acontecendo, assim. A primeira delas é que, independentemente de quem seja, parece que há, de maneira geral, assim, uma preocupação da centro-esquerda e da esquerda em se unir. E se unir não é necessariamente você fazer uma coligação para disputar o governo. Por exemplo, se unir é o jeito de campanha que está sendo feita pelos dois partidos de mais à esquerda aqui em São Paulo, por exemplo. Mais à esquerda não, né? Porque tem gente mais à esquerda que isso, mas digamos os mais significativos, que são o PT e o PSOL. Veja, eles não estão se atacando. Todo mundo sabe que só tem lugar para um no segundo turno, tá certo? E eles não estão se atacando. Então, isso me parece, essa gentileza, entre aspas, né? Me parece que tem aí uma preocupação com as eleições do ano que vem. Do ano que vem, não, de daqui a 2 anos, né? De 2022. Me parece que é uma preocupação com isso aqui, me parece que é uma preocupação com isso no Rio. Quando eu vejo o Freixo apoiando a Benedita, me parece que essa preocupação, não importa que a Benedita esteja só com 8%, o cara está lá e está apoiando, né? Então, é um gesto. A mesma coisa com a Manuela no Rio Grande do Sul. Então, veja, eu acho que há uma preocupação, a mesma coisa também com o suposto encontro do Lula com o Ciro. Então, por mais que nada tenha acontecido nesse encontro e que nada aconteça depois, há uma preocupação em não deixar que a disputa seja entre direita e centro-direita e ultradireita. Tá certo? Então, veja, e é óbvio que essa direita e essa ultradireita também estão se movimentando. Então, eu sou menos otimista do que você, eu não acho que é um pêndulo aí. Eu acho que é um espaço que se criou, e esse espaço foi criado porque o Bolsonaro é muito azarado. É muito azarado, graças a Deus. Azarado que eu digo, ele é tão pesado, tem uma aura, uma energia tão pesada, que ele consegue atrair tudo de ruim para ele. Inclusive o Trump perder. Assim, é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, onde ele põe a mão, ele consegue... É uma espécie de Mick Jagger da política. Assim, onde ele põe a mão, ele consegue perder. Enfim, mas é azarado em que sentido? No sentido de que, como ele não tem um projeto, como ele não tem uma definição política clara, porque ele não tem uma definição política clara. Ele é um cara que está indo com a valsa, indo com o rio. Ele toma as ações, ele não é um liberal. Tá certo? Ele não é um liberal. Se ele fosse um liberal, ele jamais aprovaria uma coisa como o auxílio que ele aprovou. Mas ele aprovou o auxílio por quê? Porque tem ali... na verdade, assim, ideologicamente, ele é um militar, então muito provavelmente ele é centralista. Ele não é um liberal. Tá certo? E, no Bolsonaro é incapaz. O Bolsonaro ele não sabe de nada. Ele não sabe nem o que quer ser liberal, nem quer ser militar, porque até do Exército ele foi... Vamos ser bem honestos. Desculpa discordar de você, mas eu não acho que o Bolsonaro, onde ele botou a mão, ele é azarado. É que ele é tão ruim, ele é tão mau, que as pessoas que estão próximas dele, em geral, são pessoas ruins e incompetentes. Exatamente. Né? Então as coisas dão errado porque é feito por pessoas incapazes, né? E o Trump, aliás, até sugeri para você, para a gente fechar a pauta municipal e dar sequência à nossa conversa aqui,
em um outro programa para discutir essa conjuntura internacional. O que você acha? Tá topado. Fechou. Beleza. Aí, então, é justo. E aí, veja, que fica interessante a gente pensar o seguinte, o que você acabou de colocar aí, que a esquerda aparentemente está se juntando, porque, embora você não vê um pêndulo voltando, né, como talvez eu realmente seja otimista nesse cenário, mas é um fato que a extrema-direita, representada pelo Bolsonaro e pelo Dória, deixou um vazio e que setores preocupados com a democracia, setores progressistas, setores bem intencionados e que não necessariamente são setores de esquerda, mais radicais no sentido próprio da palavra mesmo, de uma esquerda que toma a questão política pela raiz. Mas, enfim, uma esquerda democrática, uma esquerda ou progressista de bom senso, não é? Esse pessoal está percebendo a importância de se juntar. E aí, como a gente começou a nossa conversa dizendo que aquilo que acontece no cenário municipal é muito sugestivo daquilo que vai acontecer no cenário nacional, a gente pode, então, dizer que que a candidatura do Boulos, porque eu concordo contigo, eu não vejo ela brigando com a candidatura do PT, mas o PT também não apoiou. E aí, nesse sentido, eu acho que o Boulos indo para o segundo turno, ele mantém acesa a chama da esperança. A chama da esperança no sentido de que é possível a gente construir uma candidatura à esquerda, democrática, popular, sem o apoio direto do PT, mas também sem esse conflito com o PT. Isso vai para o segundo turno e agora o jogo político muda. Porque agora não é assim, agora para a gente ganhar da direita, do PSDB, a gente que vai perguntar para o PT, e agora, PT? Você vai vir com a gente? A análise que eu tenho anterior é o PT falando assim, ó, vocês precisam de mim para ir para o segundo turno. E aí a esquerda dizendo, olha, sem o PT a gente não vai. Uma coisa é você levar a candidatura para o segundo turno e falar, tá vendo como a gente tem a capacidade de levar? PT, você agora vem com a gente? Não é? PDT, você agora vem com a gente ou você vai para Paris de novo? E aí, quer dizer, formou uma onda, um clima, um símbolo em torno das eleições Boulos e Erundina, que eu acho que tem essa capacidade de falar para a esquerda, tá vendo? A gente consegue colocar uma candidatura no segundo turno, e se as esquerdas se unificarem, chegarem administrarem o seu dissenso, não é? Eles não precisa ser consensual, mas que o dissenso seja administrado, que não precise ter esse conflito, que nem você bem citou, a gente tem a possibilidade de viabilizar esse campo democrático, popular, e fazer força a esse pêndulo político que vai para o outro lado. Você vê assim também? Vejo, eu concordo inteiramente com você. A única coisa a mais que eu ia... que é outra coisa positiva que eu vejo nessas eleições, seja aqui, seja onde for, eu acho que isso está acontecendo em mais do que só aqui em São Paulo. É óbvio que eu conheço mais de São Paulo, aqui eu consigo ver acontecendo realmente, não é? É que essas candidaturas de esquerda e da extrema esquerda e de centro-esquerda, enfim, PT, PSOL, PCO e todos os partidos aí de esquerda que estão aí presentes, de PDT, até uma parte do PDT, pelo menos, não o Márcio França, mas uma parte do PDT, elas estão preocupadas, claro, com se eleger e tudo mais, com fazer um número grande de vereadores e tudo mais, mas elas não têm esquecido de se aproximar das populações mais carentes. Isso eu acho importante notar, assim, e das questões mais candentes para essas populações. Saúde, educação, e processos democráticos para isso acontecer. Eu acho que não há tanto uma preocupação com vamos resolver tudo de uma vez só, tá certo? E por cima, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que demorou para se perceber, mas que desde o Mano Brown todo mundo tem falado, assim, e tem acontecido. Eu acho, eu tenho esperança, pelo menos, de que isso esteja acontecendo mais do que só em São Paulo. Assim, e eu acho que está acontecendo em boa parcela do Brasil. Assim.
apesar de ainda não achar que você ainda tem um movimento conservador muito forte, assim, muito forte. Mas eu acho que tem pelo menos uma esperança. Agora, Legal. uma outra coisa que eu queria falar, antes da gente acabar só, é uma coisa importante, assim, que permitiu o crescimento do pessoal aqui em outros lugares, e do PCdoB em outros lugares, e assim por diante, que é a mudança do jeito de fazer política, né, e a diminuição da importância, que é a coisa que a gente estava falando das fake news, que você tinha falado daquele documentário, né? Privacidade hackeada. Então, você tem duas coisas bastante importantes. O bulos com 17 segundos de campanha. Quer dizer, a televisão não importa mais. E o marketing político também não. É um marketing político diferente e tal, que ainda não foi assimilado inteiramente por marqueteiros. Então, você tem coisa sendo feita muito por ativistas, né? Então, a coisa do ativismo tá mais presente do que exatamente um marketismo político, digamos assim. O que eu acho uma boa reação às fake news, e que começou desde a campanha da Haddad lá contra o Bolsonaro mesmo, por causa do vira-voto, de falar nas ruas diretamente com as pessoas, que agora o Boulos até reapropriou, né, para falar vira-voto e tal. E a coisa das pessoas colocarem a mesinha na rua para conversar com quem quiser conversar. Eu acho que isso é uma das saídas para as fake news e para as redes, porque o problema das redes é um problema maior do que só um problema político. Ele é um problema social por causa da estrutura das redes. Eu estava lendo outro dia, só para terminar aqui, Alex, eu estava lendo outro dia o Vygotsky, que é um importante psicólogo bielorrusso e que foi muito importante para a educação, assim, tem sido muito importante, muito usado na educação, na pedagogia, até hoje. E um pedaço lá, de um trecho que eu estava lendo, falava uma coisa muito interessante, assim, o que ele dizia veja, as coisas que são criadas pelos homens, pelo homem, pela espécie humana em geral, e que são feitas como instrumentos para fora, tipo a tecnologia, toda espécie de tecnologia, essas coisas são apropriadas para dentro, como ferramentas psicológicas humanas. Então, por exemplo, você cria a internet, tá certo? A internet é uma ferramenta, um meio para você, mas o meio, como dizia lá um famoso comunicólogo, o meio é a mensagem. A forma de estruturação da ferramenta estrutura o jeito que o meu cérebro, a minha mente, a minha psique funciona. Então, como é que essas redes sociais se organizam? Elas se organizam em redes, elas se organizam em cadeias, mas são redes e cadeias que são redes e cadeias que são tremendamente deletérias, tá certo? Tremendamente deletérias. Por quê? Porque são redes de alguma maneira competitivas, onde o que importa é fazer sucesso, onde o que importa é ter mais cliques, onde o que importa é ter mais curtires e mais seguires e assim por diante. Então, você tem uma competição por essas coisas e isso se reflete no modo de comportamento das pessoas. Se reflete no modo de comportamento virtual das pessoas, se reflete no modo de comportamento social delas. Então, falar em vira-volta, falar em falar diretamente com as pessoas, se aproximar da base, é evidentemente um movimento contrário a esse... desculpa, uma observação aqui. Evidentemente isso tem a ver enfim, é um movimento contrário a esse movimento de fake news e essa coisa deletéria das redes, né? Só isso que eu queria lembrar, que eu tinha deixado para trás. Não, legal. Então, na prática, a gente juntou aqui, eu vou fazer tentar fazer uma síntese
40 segundos para a gente encerrar isso daqui, e aí já fica o convite para a gente gravar um próximo, porque pelo que o andar da nossa conversa me fez pensar foi o seguinte: a gente sai da ideia de entender que as eleições municipais ela é um termômetro para as eleições nacionais, mas que para a gente entender o cenário nacional é preciso entender que o Brasil avançou muito no que se refere à inclusão entre 2003 e 2013. Esse avanço não foi acompanhado de uma consciência libertadora, esse avanço foi acompanhado de um vazio com os setores mais, com a base da sociedade, que foi ocupada por conservadores, principalmente neopentecostais. Tem uma questão aí geracional que influenciou nisso, além toda essa estrutura de rede, toda essa estrutura midiática de fake news e de estruturação de algoritmos de internet, que foi canalizado junto com a mídia e com os setores da direita conservadora no Brasil, e que tomam o poder, porque é importante lembrar, isso a gente pode discutir no próximo episódio, que a direita ela não ganha as eleições, ela dá um golpe. Ela dá um golpe. O Aécio não reconheceu o resultado das urnas, a gente discute isso depois. Ainda assim, derruba-se a Dilma, do mesmo modo que o Trump também não está reconhecendo o resultado das eleições lá agora. Percebe como o jogo da direita é muito parecido? E aí, esse pêndulo político vai para a direita, e o que talvez agora a gente esteja vendo, se o início da nossa conversa tiver certo, as eleições municipais estão mostrando que é possível a esquerda se reunir, que é possível construir uma alternativa popular, democrática, com uma nova linguagem, também utilizando-se das redes sociais para isso, né? E que é uma linguagem diferente que precisa ser captada. Então, assim, eu queria encerrar esse episódio agora agradecendo a você, Tomioka, pela conversa aqui, mas já deixando o convite para qualquer um que esteja ouvindo a gente, assistindo a gente, para assistir o episódio seguinte, porque a gente vai dar sequência a essa conversa, inserindo a questão internacional, inserindo como que essas redes, como essas mudanças na comunicação de internet impactaram na derrocada do Trump, e o que impacta a perda do Trump no cenário político brasileiro, lembrando que se trata de um movimento muito parecido, o avanço da direita lá, uma aparente derrota, e o que a gente pode esperar disso. Vamos mais uma vez pensar, vamos mais uma vez ousar falar, e vamos mais uma vez, quem sabe, errar novamente, não é? Tomioka, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex. A gente está aí para quebrar a cara mesmo. Isso aí. Só uma coisa no final. A ascensão Boulos Erundina, essa eu acertei, que eu falei que ia acontecer. Isso aí, ótimo. Finalizemos então com esse acerto. Não, só mais uma coisa. Tá bom. Finalizemos com o acerto, que é melhor. Ótimo. Então vamos ficar assim. Se você assistiu o nosso vídeo, se você acha que os conteúdos do diálogo têm contribuído para as reflexões, curta esse vídeo aí, compartilhe com os familiares, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente também está fazendo podcast agora, enfim, estamos em todas as ferramentas de stream e ferramentas online para conseguir levar conhecimento e discussão de conteúdo sério, com pesquisadores sérios, como é o caso do Tomioka, e de tantos outros que participam aqui com a gente, tá? A gente fica até o próximo capítulo e acompanhe a gente. Sigamos!